Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Comigo, Jacinto Furtado e Paulo Ideias. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não é? É aquela... Olá. O que é que Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se for de madrugada, boa madrugada. Paulo, queres falar sobre a camisola que tens vestida? Ou não? Qual camisola? Do outro. É este. Queres falar sobre isso? Não. Queres só apontar? Eu, como adepto do Benfica, só dou os parabéns aos vencedores. Parabéns. Boa, boa. Eu também dou os parabéns aos vencedores. Não sei se o Jacinto também dá, está assim. Hoje parece estar com uma cara... Claro que eu dou os parabéns aos vencedores. Aliás, bom. há que dar os parabéns aos vencedores e há que respeitar os vencidos. Exatamente. Completamente de acordo. Ainda bem. Pronto. Não é aquilo que parece. Nós os dois não. Não estou a falar de vocês. Bom, você veja lá. Como é que eu ia dizer isto? Em todo lado e em todas as organizações e fãs e tudo mais e Diabo 4, em todo lado há sempre pessoas que fazem disparates, infelizmente. Exatamente. Acho que isso é um bocado transversal. Estava aí a perguntar se vocês não queriam aí uma gelatina tutti-frutti, um iogurte. Por acaso, não? agora depois do almoço... Não caía bem. Tu não caía? Uma gelatinazinha de tutti-frutti? Oh. Não é? Acho que era de valor. O Jacinto não, o Jacinto está com uma cara nem com tutti-frutti, nem com morangos, nem nada. Não sei se o Jacinto se calhar tinha que passar no Marquês e apanhou muito trânsito. Mas olha, agora que a Helena estava a falar na gelatina tutti-frutti, eu apanhei aqui, até guardei no telefone, porque apanhei no Facebook um comentário que dizia assim: Portugal hoje tem uma das reservas, e eu fiquei, queres ver? E agora? Todos têm reservas de petróleo, outros têm de gás. Então, este posto dizia: Portugal tem hoje uma das maiores reservas de gatunos do mundo. Isto não se faz, isto não se escreve. Não se escreve, não senhora. E será que eles comem tutti-frutti? Estou a lançar esta provocação, não é bem uma provocação, mas estou aqui a lançar este assunto porque foi muito falado a semana passada de tal investigação que está a decorrer no Ministério Público e que foi a TVI que deu a conhecer todo este caso. Há aqui várias vertentes que eu acho que nós podemos falar. Em primeiro, voltamos a ter outro exemplo de casos que estão na Justiça ad eterno, ainda em investigação, e chegam à praça pública. Continuamos a ter estas situações, não é? Que depois, como o Jacinto refere sempre, podem causar aqui matar antes de saber se é o assassino. Não sei como é que há, deixa-me só dizer, não sei como é que há países que conseguem fazer as coisas tão rápido e ter decisões tão rápido. Paulo, mas o que é que isso tem a ver com os países? Isto tem a ver com os incompetentes que estão a tratar destas coisas. Esta procuradora... não têm competentes. Esta procuradora é a mesma que mandou espiar jornalistas há uns anos atrás, há 2 anos atrás. Mandou seguir jornalistas, mandou pô-los sob escuta. Processou curiosamente o editor de Justiça da TVI, porque queria obrigá-lo a revelar as fontes. E agora põe isto cá fora. Portanto, durante 6 anos foi incompetente para sequer constituir arbitros. A maior vergonha é alguém ter que dizer: faça-me o favor de constituir arbitros que é para eu me poder defender. Desculpa lá, julgar as pessoas na praça pública, eu não sei porque é que esta senhora ainda é procuradora.
Porque já devia estar a trabalhar para ir na Sérvia limpo uma coisa qualquer do género. E se calhar nem para isso tem jeito. Porque nós falamos cada vez mais, e continuamos aqui a falar, e continuamos a debater, e continuamos a assobiar para o lado, num mundo e num país em que temos algumas pessoas à frente de algumas instituições que fazem julgamentos na praça pública. Vamos recordar o ministro Manuel Macedo que foi queimado na praça pública para ser absolvido? Quantos mais casos nós temos que recordar de gente que é queimada na opinião pública? Porque depois a opinião pública é aquela massa sanguinária do tempo da Inquisição em que alguém grita bruxa e acende-se a fogueira. E esta gente incompetente, e nós continuamos a dar palco a esta gente, porque esta gente, a partir do momento em que lança isto cá para fora, a primeira coisa a fazer é serem corridos. E sejam PS, PSD, PCP, já é suficiente, essas coisas todas. Não pode. Paulo. Nós não podemos continuar, podemos continuar a apontar o dedo a pessoas sobre factos que aconteceram há 6 anos, com buscas ocorridas há 4 anos, ou há 5, e que não se passa nada. Nem constituídos arguidos. Mas estamos a brincar com isto. E depois manda-se tudo cá para fora para a TVI. Qual é o objetivo disto? Fazer justiça? Não. Achincalhar. A javardar. Pronto, não digo mais nada. Sim, até porque já passaram... Também esta já me deve valer mais um processo. Porque já passaram muitos anos de investigação e também ainda nada aconteceu, nem se sabe se vai acontecer. Na realidade, isto foi realmente posto cá fora. Parece que dá a ideia que foi, olha, toma, está aqui, estão aqui os papéis, fala bem. Os casos e casinhos e casões vão saindo, como já senti, vai-se fazendo julgamento na praça pública e nunca se vê o fim do caso. Portanto, e a praça pública, todos nós sabemos que fica marcado. Portanto, eternamente fica o indivíduo que for por muito... Porque depois, o reverso, quando acontece, normalmente é de flash, passa de flash, porque não interessa também para as televisões para estar a debater muito aquilo, porque anteriormente já tiveram a bater no ceguinho e agora... Quando a decisão, até muitas vezes, se ainda for de encontro com aqueles, o prognóstico, ainda são capazes de dar ali mais uns laminés. Mas quando não é uma notícia daquelas que fica lá metida no meio para não saber muito. Portanto, nós estamos a sofrer isto, e falamos disto aqui, se calhar desde o início, de como é que estes casos aparecem em praça pública. Portanto, continuo a dizer, era muito fácil saber daqueles 2 ou 3, se calhar nem chega a 3, que tinham acesso, não sei, isto sinceramente Sim, não é a minha área, mas era fácil chegar às pessoas. Portanto, sabes que eu acho que aquilo que acontece é que estes casos são postos cá fora e depois a preocupação não é propriamente essa. Ou seja, ninguém quer saber muito bem, porque é que isto está aqui? Não, todas as pessoas vão falar sobre aquilo que diz a investigação. Não querem muito bem saber de onde é que aquilo veio, porque é que veio. E isso depois acaba por... Sim, mas o objetivo... Percebes? Não... Vamos lá ver. Se há um procurador ou procuradora que está com um caso, se não chega à conclusão desse caso, eu acho que se fosse comigo, eu queria tudo menos que soubesse. Que eu peço essa informação fosse tornada pública para me chamarem incompetente. Eu tentava estar caladinho que aquilo passasse. Uma procuradora do DIAP de Lisboa decidiu, sem autorização de um juiz, colocar a polícia a seguir passos de 2 jornalistas, um dos quais da Sábado. É a primeira vez que tal acontece no regime democrático. Quem foi a procuradora? Perguntou vocês e eu respondo. Andréia Marques. Quem foi a procuradora? Andréia Marques. Esta procuradora que agora tem há 6 anos este processo, em que é mentira que não há arguidos constituídos. Há 2 arguidos, que são advogados, e foram constituídos arguidos porque houve buscas aos escritórios de advogados e não podia haver se eles não fossem constituídos arguidos. Mas nós não ficamos por aqui. Nós temos o super juiz, que agora ia para desembargador, mas afinal já não vai para desembargador, quer ir para procurador europeu. Aliás, atenção à Procuradoria Europeia, que é
o Tribunal da Santa Inquisição Moderno, já agora, que teve durante 2 anos e meio um advogado a ser escutado 2 anos e meio, ou seja, todos os 15 dias era renovada a autorização para escuta àquele telefone, que não tinha nada a ver com o processo. E não se passa nada uma vez mais. E diz o advogado que devia estar a ser escutado e que não foi escutado, que ainda bem que ele não disse nada, que mentalasse, porque senão ainda entrar para a polícia toda pela porta dentro. Pois, porque é verdade, estar a ouvir o Manel, quando se devia estar a ouvir o António, se o Manel diz, epá, já guardei as C3 no guarda-fatos, o António ainda Olha, podia se levar ele com a tivesse volta um toda. computador Não. E o que é que isto significa? Significa uma coisa ainda mais grave, é que as escutas foram validadas durante 2 anos e 5 meses, ou 2 anos e meio, o que quer que seja, sem serem ouvidas por um juiz. Sim, porque o juiz conhecia o advogado que devia estar a ser escutado, porque já conhecia, já tinham estado interrogatórios, portanto, sabia quem era. Portanto, não ouviu a Cida de Cruz. Portanto, esta é a justiça que nós temos, enquanto se diz que há uma justiça para ricos e outra para pobres, não. Há uma incompetência absoluta da justiça. E isto vai continuar a acontecer enquanto forem irresponsáveis. É a tal questão que nós falamos aqui, é que o poder judicial eu acho que está claramente, sempre esteve, tem esse estatuto, digamos assim, de que são intocáveis. E eu, infelizmente, como estávamos a falar logo no início do programa, as instituições têm pessoas que são boas e têm pessoas que não são boas. E o problema é que nesta área as pessoas que não são boas não lhes acontece propriamente nada caso façam trapalhadas. Pronto. E o problema é que estamos a falar de um poder que influencia diretamente e efetivamente na vida das pessoas durante anos e anos e décadas. O que é gravíssimo não existir esta responsabilização no que toca à justiça de certas coisas que acontecem, como, por exemplo, neste caso, isto ter sido cá para fora. Entretanto, o que eu achei muito interessante foi neste discurso dos média, não é? À volta disto, foi muito interessante que o caso que está a ser investigado, não é? Coloca pessoas que agora estão no governo, do PS, e coloca pessoas do PSD e também já é suficiente, como diz o Jacinto. Mas o giro é que o discurso dos médias centrou-se nos ministros do António Costa. Quando a figura central não é essa. Era exatamente isso que eu ia comentar. É porque isto depois continuamos a ter mais do mesmo. É que temos toda esta situação, temos uma história montada e contada à volta de 2 personagens, essencialmente, mas 2 personagens do PSD, que montam um esquema legal ou ilegal, não interessa, de atribuição de assessorias e coisas do género, e depois está-se a bater em 2 ministros do PS. Não, eu já ouvi mais. Eu já ouvi alguém comentar, se o PSD faz isto, o PS também faz. Provavelmente. Mas é preciso provar. Se ainda nem conseguiram provar que os do PSD fazem, porque é que eu estou a dizer que os outros também fazem? Provavelmente. Mas toda esta investigação, todo este inquérito, toda esta coisa estranha, que isto não passa de uma coisa estranha, é centrada em 2 figuras que uma delas ainda é do PSD, o outro não sei se continua a ser, se não continua a ser. Mas uma vez mais, os partidos, eu acho que os partidos nem são importantes aqui. As pessoas. Lena, da mesma forma que nós não podemos, que nós, quando há um polícia que comete algum ato censurável, não podemos dizer os polícias. Quando um juiz faz um disparate, quando o Neto de Moura, como é que ele se chamava, teve aquele acórdão perfeitamente pateta, não podemos dizer os juízes. Aqui também não podemos dizer que é o PSD. São elementos do PSD. Mas estes elementos do PSD também, se calhar, é o tal tipo de gente que, na primeira oportunidade,
muda de camisola e passa a ser de outro partido qualquer, se der jeito. Aliás, como um caso que nós temos mais ou menos bem conhecido, que já é suficiente, não lhe chegou e achou, olha, que isto aqui afinal é uma mina, melhor é fazer o meu próprio partido. Paulo, o que é que tu achas de toda tudo o que está a acontecer em relação a isto? É mais um daqueles casos que em nada abona a favor desta classe, seja, quer dizer, que já tem o descrédito que tem, não é? Porque e depois eu continuo aqui com a mesma tecla também, enquanto nós falamos sempre e falo eu sempre neste caso, que isto é um descrédito total para os partidos, para os políticos, para toda esta classe. Isto dá poderes e engrandece aqueles que o Jacinto não gosta de falar, que têm um discurso mais popular. E parece que não, vão aparecendo na televisão, e as pessoas a grande maioria das pessoas que votam poderão aqui rever-se e... Mas rever-se no quê? No que ele diz, no que ele diz ou no que ele alegadamente também fez? No discurso que diz. Não, mas é que o discurso que ele pode ter agora, não pode esquecer, ou não podemos deixar esquecer, que ele também estava neste inquérito. Portanto, é bom que cada vez que ele atacar alguém, se recorda, ok, mas ele também lá estava. E depois há aqui situações que às vezes, eu sou sincero, eu ouvi na televisão, não li nada sobre isso, tenho acompanhado só pelo que as notícias dão na televisão. Mas há aqui situações que, se eu estiver enganado, vocês corrijam, claro, a falarem de valores de dinheiros, de pagamento de cotas, tinha a ver com este processo, não é? E os valores que as pessoas falam e que eu ouvi parecem-me coisas brutais. Como é que isto pode ser? Não sei se é verdade ou não, ouvi falar em 150 mil euros e ainda me faltam mais não sei quantos. Mas a questão das cotas dos partidos já são questões que são discutidas há muito tempo e não é só em relação a isto. Eventualmente, eu nem sei, por exemplo, se o PCP tem cotas, se não tem cotas, mas em relação a esses nunca só ouvi falar em nada dessas coisas, até porque também são muito fechados, portanto não há grandes hipóteses. Mas em relação ao PS, PSD, CDS, aliás, não vamos esquecer os famosos depósitos do Jacinto Leite cá pelo Rego, isso vem, já é uma história antiga, e depois que são valores muito altos. Então, mas é preciso ganhar as distritais, as concelhias e por aí fora para depois ganhar as assessorias e as obras. É um investimento. Sim, Ficaste surpreendido? Completamente. Nunca tinhas ouvido falar nas cotas? Não, já tinha ouvido falar nas cotas. Mas que não fosse um valor tão elevado. Vamos ver. Já tinha ouvido falar que quando há eleições dos partidos e quando há indivíduos para ganhar, vão buscar indivíduos e fazem os pagamentos do... Você nunca pagou cotas na vida, paga-as todas. Eu fiquei surpreendido, foi num valor de 150 mil euros. Não fiquei. Sinceramente fiquei. 150 mil euros. Está pensado. Completamente. Está pensado. Sim, acho que é nesse ponto. Como dá, fazendo aqui a continuação, portanto, se há um indivíduo que paga valores destes, ou se há indivíduos que pagam valores destes, têm que ir buscar a qualquer lado depois, porque eu não acredito, isto, como dizia o outro, não há almoços grátis para ninguém. Portanto, isto vai ter que voltar a lucrar este dinheiro de uma forma qualquer. E é aí que eu vejo como é que esta gente depois pode ter cargos, seja de juntas de freguesia, câmaras municipais, governos. Portanto, isto depois há aqui um jogo de interesses brutais, não é? Sim, acho que isso é que pode impressionar as pessoas, como estávamos a falar, e ter aqui outra... Estamos a ter casos destes. Sim.
hoje em dia, seja com estas praças públicas e divulgação, mas temos a ter casos destes. Eu quase que me arrisco a dizer semanalmente, a aparecer presidente da Câmara não sei o quê, da Junta de Freguesia não sei de onde, não sei. Isto já há quase apostas, eu já dizia que se calhar podiam fazer um Eurocaso, arranjar um boletim para a malta começar a fazer apostas. Não, eu acho que isto tem sido casos atrás de casos e eu não me recordo de um tempo em que isto fosse tão uns a seguir aos outros, é tudo muito sequencial. E eu acho que provoca esse efeito e vai provocar, e nós vamos ver isso daqui a 2 anos. Provoca esse efeito de as pessoas hum, estarem desacreditadas e isto acabar por não correr muito bem. Claro. E eu acho que nós não vamos escapar a esta viragem à direita que está a acontecer na Europa. Ainda ontem os resultados em Espanha mostraram isso e até levaram à dissolução do Parlamento. O Pedro Sánchez decidiu dissolver o Parlamento por causa do resultado das eleições municipais e regionais. E eu acho que realmente nós não vamos escapar a essa mudança porque todos estes casos são muitos casos e as pessoas começam a ver que isto já não é só uns, são também outros. E estamos a falar dos dois grandes partidos que nos governaram nestes 40 anos, nestes quase 50 anos de democracia. E vai ter esse efeito, quase certeza terá esse efeito Mais cedo ou devastador. mais cedo ou mais tarde vamos ter, e isto vai ser o resultado destas trapalhadas e todos estes casos que esta gente que andou, como tu disseste, 40 anos a governar, fizeram. Isso não tenho dúvida, é o somatório destes maus governos, né? Foi o que Sim, tivemos. não sei se vocês acompanharam ou não a tomada, digamos, a eleição da Mariana Mortágua como coordenadora do Bloco de Esquerda. Nós já tínhamos aqui falado um pouco disto quando Catarina Martins tinha dito que queria sair. Consideram que vai ser aqui digamos, uma lufada de ar fresco ou não? Acham que o Bloco de Esquerda não vai ter grande crescimento? Leda, eu acho. Pronto, lá vou a porrada. Eu, 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 eu acho que quando um dos principais assuntos que salta logo nos títulos sobre a eleição da nova líder, da nova coordenadora, da nova porta-voz, como quer que seja, do Bloco de Esquerda é Mariana Mortágua é a primeira líder partidária em Portugal assumidamente homossexual. Eu acho que isso já diz um Mas bocado. desculpe lá, Jacinto, mas isso foi um título, eu não vi. Foi. Mas não, Isso já diz muito, sobre a falta de ideias ou de inovação que pode ver, porque eu ainda não vi. Ainda estou à espera, qualquer dia vamos ter como título que fulano tal ou fulana tal é o primeiro líder partidário em Portugal assumidamente heterossexual. Que eu também ainda não vi nenhum assumir-se. Eu ainda não vi nenhum heterossexual assumir-se. Já vi líderes partidários com as respectivas mulheres, líderes partidárias mulheres com os respectivos maridos ou companheiros ou companheiras, mas nunca vi ninguém assumir-se. Portanto, eu acho que está na altura dos heterossexuais que estão a liderar os partidos também se assumirem. Desculpem lá. Quando o destaque que é dado é a orientação sexual do líder, pronto, estamos falados em termos de ideias. É assim, eu não vi esse título, mas acredito que seja possível da maneira que isto está. Não sei se será falta de ideias ou será falta de bom jornalismo. Eh, eu creio que será mais a segunda. Mas pronto, Paulo. não acompanhei e sinceramente não sei. Bloco de Esquerda não. Acho que é algo que está aí na mesma Foi do decadência. Observador o título.
do que outros partidos, uns que já desapareceram do Parlamento e outros que estão quase a desaparecer, e penso que o Bloco de Esquerda há de ir. Achas que está nesse caminho? Sim. Não, epá, tenho mais ou menos uma imagem que estão sempre dentro, têm sempre aquelas barreiras, estão sempre balizados e não há grande inovação, nem grandes ideias. Portanto, pode ser que surpreendam ou Vamos ver, que tragam algo de novo vamos ver. para este. Mas é assim, o Bloco de Esquerda também na última governação teve presente, fez parte daquela Geringonça, geringonça, portanto, e fizeram parte do governo e nada de novo trouxeram à governação, portanto, tenho a ideia que cada vez. pronto. Já percebemos. O que é que vocês acharam desta coisa de se fazer provas de aflição e exames em dias de feriado? Pá, eu às vezes faço aqui umas provas de fico com uma aflição, eu até digo, estou com uma aflição disso. No feriado? Nos feriados municipais? No feriado e aos fins de semana tenho que fazer sempre aqui umas provas de que eu faço, às vezes faço, depois dou à malta para provar, se gostam, se não gostam, depois pronto, fazemos para o almoço ou para o jantar, logo se vê. Ok. Pronto, Paulo. Já estás habituado a isto? Acho que os alunos não estavam. Sim. Eu não sei se não estava ou se falou isso agora, porque nós temos 278, temos 308 municípios em Portugal, Temos, sim, senhor. ok? Portanto, muito provavelmente já foram feitas provas de aflição, algures, em algum sítio. De certeza. Eu quase que apostava dobro contra Singelo em como isso já aconteceu, mas se calhar é mais uma coisa que dá a jeito de falar agora. Mais uma coisa que dá jeito a quem? Aos professores? Epá, quem quer que seja. Eu não diria eu acho que não são os professores, mas porque os professores não falam. Mas tem que se começar também a habituar a malta, porque quando chegam à universidade há muitos sábados e feriados E domingos. E domingos. Há quem tenha feito exames ao domingo. Exatamente. E aí Mas hoje em dia já há computador, portanto, porque às vezes ao domingo pode faltar a tinta do fax, mas agora há um computador, já é mais fácil. Epá, mas eu acho que é virtualmente impossível, até porque as provas de aflição não acontecem só num único dia. Eu acho que é virtualmente impossível isso não bater num feriado algures. teve a sua questão, era uma coisa a investigar, digamos assim, porque aquilo que foi falado mais ontem foi os exames, as provas marcadas para dia 13 de junho, que é feriado em Lisboa, e também uma data, penso que era num município no norte, agora não tenho de cabeça, mas é uma boa questão que levantas, Jacinto, porque houve alguma confusão à volta disto, mas essa questão não foi colocada. Mas pronto, mas deveria ser, sem dúvida. 308 municípios é muito provável que já tenha acontecido. Eu acho que nós estamos no final do nosso tempo. Hoje não tenho nenhuma sugestão, queria apenas deixar aqui os parabéns, digamos assim, ao nosso João Almeida, que ficou em terceiro lugar no Giro de Itália, e voltámos a ter um português no ciclismo a ter um lugar de destaque Grande João. no ciclismo internacional, e acho que merece o nosso reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua vontade em fazer mais, porque é um miúdo e tem grandes objetivos, e acho que temos muita sorte em tê-lo a competir. Ao nível dos melhores do mundo. E a andar de bicicleta àquela velocidade já pode ser assessor do Galamba, porque pelo menos consegue ter bicho às costas e raspar-se rapidamente. Vocês, uma pessoa tenta ser séria e eu não consigo. Não, teve bem, uma piadinha. Teve muito bem. Quase que terminávamos assim. Exatamente. Aqui em grande, 5 estrelas. Paulo. Termino. Depois, então. Olha, então, pronto, vamos aqui. Também que eu vou dar a seca e depois dou a meada.
Então houve um patrão, eu tenho um amigo meu que veio contar que o patrão chegou ao pé dele e que lhe perguntou: então, mas você anda aqui para trabalhar ou para dormir? Aí ele respondeu: não sabia que podia decidir, podia escolher. Gostei. E depois veio a molhada. Então não é com um funcionário do governo indiano mandou, epá, vocês, pronto, nem posso atribuir aqui nenhum adjetivo, senão precisávamos de outro programa. Da barragem. Mandou esvaziar uma barragem com 2 milhões de litros de água para recuperar um telemóvel. Desculpa lá, que isto andamos a brincar, como diz o outro, com quem trabalha. Isto é que dá com quem trabalha, sinceramente. Então na Índia, portanto isto era na Índia, como eu estava a dizer, o indivíduo deixou cair um telemóvel. A notícia vai mesmo à marca, não é? E até o preço, custa 1.300 euros em Portugal, um Samsung S23 Ultra. Devia ser por causa do Ultra. Na barragem de Paralcot, deve ser assim o nome, e perante o incidente mandou esvaziar mais de 2 milhões de litros de água. Foi no domingo da semana passada, 21 de maio. Se calhar o senhor não sabe que... Estavam a tentar tirar uma selfie, ele e os amigos. Eu agora queria só deixar aqui quem direito, que eu quando era puto, mas eu acho que foi ali para o lado de Cascais, podiam mandar vazar a maré, que ainda deve estar lá um bonequinho do Kinder, havia aqueles bonequinhos do Kinder que a gente montava. Eu deixei cair. E nunca mais recuperaste o trauma. Não. Podiam contratar este indivíduo, que ele de certeza consegue esvaziar ali aquela... Aquilo. Em Cascais. Podiam começar ali na Bahia. Se calhar era mais fácil. A balde. Punham-no a tirar água à balde. Gostei da ideia. Ia buscar este homem, mandavam tirar da Bahia de Cascais a balde e pôr em Passo de Arcos. Boa ideia. Sim, senhor. Olha, beijinhos. Até para a semana. Portem-se bem. Até para a semana. Sim. Juízo. Até para a semana. Portem-se bem. Nada de gelatinas. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.